fiquem... Peraí. Não, agora... Começou a gravar agora, Elaine. Começou a gravar. Então, tá bom. Então, nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo. Eu agradeço muito a presença de vocês. E hoje nós estamos estudando um tópico sobre a desencarnação, né? Nós começamos a estudar isso a semana passada, aliás, eu acho até que já há algumas semanas, e hoje eu trouxe aqui para a gente começar o nosso estudo um videozinho que eu acho que alguns de vocês já viram, já leram isso, que é um vídeo é uma história bem famosa do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, mas é sempre bom a gente recordar e a gente conversar, porque é muito, muito didático, tá bom? Então, eu vou aqui, deixa eu pôr aqui, eu vou compartilhar com vocês, e vou pôr aqui, para a gente ver esse vídeo. Depois nós vamos conversar sobre ele, tá bom? Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação, e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para um novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato. Atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, meu caso particular, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador, antes de regressarmos ao círculo carnal, pela manhã. Padre Jerônimo, terá sido Dimas como foi suicida inconsciente? Não, André. Nosso irmão não foi um suicida. Então não será necessário habitar regiões de sofrimento, como eu mesmo precisei. Tem razão. Dimas, desde a infância, foi acostumado à luta sem mimos, desenvolvendo o próprio corpo, se envolvendo com trabalhos abnegados e incessantes. Constituiu família, pingando suor no trabalho diário. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para se dedicar aos que gemem e sofrem, que estão no plano abaixo dele. Com recurso da mediunidade, se envolveu com o bem coletivo. Perdeu integralmente o conforto da vida social. Como observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Mas já é hora de ir, André. Nossos irmãos nos esperam. Dimas permanecia sob agitações psíquicas muito fortes. Conhecia o fim próximo do aparelho carnal. Temia o futuro dos seus. Conservava-se em total descontrole dos nervos. Meus irmãos, que bom que vocês chegaram. O desligamento será hoje? Sim, a resistência orgânica terminou. Já estamos autorizados a aliviá-lo. Está na hora. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Teria de ser o primeiro empecilho a ser removido.
enquanto, através da imposição magnética, eu me esforçava para modificar-lhe as vibrações mentais, Hipólito e Luciana teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa. Querida, vá descansar. Gostaria de vê-la bem mais forte. Sinto-me bem melhor. Sinto que o dia será de calma e reconforto. Pode ir. Tem certeza, querido? Estou bem. Pode ir. Meus irmãos, peço-lhes que cuidem do sono da esposa para que suas emissões mentais não nos alterem o esforço. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Maria Santíssima, se é possível, amada Santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigástrio à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana,
absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre? O desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão fluídico deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto, que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha a bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais, mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Mãe? Muito bom. E aí, vocês já tinham visto esse vídeo? A Zezé conseguiu ver o vídeo, Zezé? Depois, se você não conseguiu, porque acho que você está tendo problema com a internet, né? Eu vou gravar. Bom, está sendo gravado aqui. Depois você vê a parte inicial aqui, que é um vídeo sobre uma desencarnação. E é uma coisa bem, bem interessante, né? Porque ele começa falando da diferença entre a desencarnação do próprio André Luiz, né? Que, como vocês lembram do livro Nosso Lar, ficou 8 anos, né, nas trevas, e da desencarnação do Dimas. Às vezes, assim, um vídeo não dá muitos detalhes, né? Mas no livro a gente lê que o Dimas, ele desencarnou um pouco antes do tempo, porque ele sofreu muito, né? Assim, ele se dedicava tanto aos espíritos, assim, às pessoas, né? Que ele acabou tendo alguns problemas de saúde, assim, e com isso ele desencarnou mais cedo, né? Então, por que ele não é considerado também um suicida inconsciente, né? Como foi? Porque o André Luiz, ele até faz essa pergunta, né? Você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, Benedito? A diferença entre a desencarnação precoce do André Luiz e a desencarnação precoce do Dimas? Não sei o que falar, Elaine.
Por que o Dimas desencarnou antes da hora? Eu não peguei esse detalhe. Ele foi uma pessoa, assim, ele não era... Ele era uma pessoa simples, né? E ele se dedicou demais ao trabalho fraterno, né? E essa dedicação fez com que ele se privasse de alguns cuidados consigo mesmo, né? Assim, ele frequentemente assim deixava de se alimentar direito, ele trabalhava muito, descansava pouco, né? Então, assim, o André Luiz, assim, ele acabou desencarnando um pouquinho antes do tempo, por conta disso, assim, dessa imposição, assim, né, que ele se fazia no corpo físico, né? E o próprio André Luiz pergunta assim, olha, já que ele está desencarnando um pouco antes, ele também é um suicida inconsciente como eu fui, né? Ou seja, será que ele vai ter que passar por aquilo que eu passei? Entendi. E o mentor diz que não, né? Que não é um suicídio inconsciente, né? Porque eu acho que são situações diferentes, né? O André Luiz foi considerado um suicida inconsciente porque ele acabou estragando a saúde dele, buscando o prazer, né? De comer bem, de beber, de fumar, de ir a festas. Ele se divertia bastante e com isso ele acabou estragando a sua saúde e faleceu antes da hora, né? E o Dimas, não, mas assim, ele também estragou a saúde dele por esses motivos que você explicou, né? Porém, ele estragou a saúde não pelo prazer pessoal, né? Mas ele estragou a saúde buscando colaborar com as demais pessoas, né? E então, digamos, são motivações diferentes, né? Entretanto, ele também, né, desencarnou antes da hora. Ou seja, mesmo que a gente queira fazer muita coisa por alguém, né, a gente precisa antes ver se isso não está nos prejudicando, né? Porque né, a vida nos deu o corpo para o nosso crescimento e para ajudarmos as pessoas, etc. Mas para fazermos um bom uso do corpo. Então, se alguém vai prejudicar a própria saúde para ajudar alguém, isso também estaria, de certo modo, irregular, né? Não é bem isso, quer dizer, né? É desejável que nós trabalhemos pelos outros, né? Até mais do que por nós mesmos, mas dentro dos limites da saúde do nosso corpo, né? Então, eu acho que é por esse motivo que não foi um suicídio inconsciente, né? Porque ele não queria, né? Assim, acho que é isso que eu falei, né? Acho que o André buscava o prazer pessoal e o Dimas buscava o prazer de ajudar os outros, né? Então, acho que são motivações diferentes. O que você acha? Eu concordo, não foi um suicídio inconsciente, isso o vídeo deixa claro, né? Agora, será que se alguém perde a saúde ajudando outras pessoas, isso é uma coisa que... Isso é uma coisa reprovável? O que você acha, José? Eu acho que se tivermos condições de fazer um serviço social, fazer o bem aos outros, sem prejudicar a nossa vida, eu acho que é um quadro melhor, mais bem apresentável. Mas eu acredito também que possa haver casos que não tem como ser assim numa situação normal. Talvez teríamos que despender um sacrifício do nosso corpo para poder fazer essa ajuda.
Isso depende muito de ambiente, do local e tudo mais, né? Eu acho que em todos os dois casos, é válido a ajuda social, mas eu penso que pode ser evitada se isso for possível. Eu acho que sempre que é possível, sim, mas assim, se alguém dá a própria vida para ajudar outras pessoas, é um mérito muito grande, porque a vida é um bem muito precioso, né? E se você despende essa vida num trabalho, né? Ainda que sacrificando a sua própria saúde, a sua própria vida, muitas vezes, né? É uma coisa assim muito muito louvável, é totalmente diferente de um suicídio inconsciente, né? A gente sempre acaba se baseando naquilo que Jesus fez, né? Jesus era uma pessoa muito saudável, né? No entanto, ele se doou, se deixou sacrificar, né? Porque se ele quisesse, vocês concordam que ele teria condições de não ser sacrificado? Né? Jesus, com todo aquele potencial que ele tinha, ele podia muito bem ter se livrado da crucificação e ter vivido 100 anos, né? Sei lá eu quanto. Mas, assim, ele se doou de corpo e alma, né? Literalmente de corpo e alma, se deixando sacrificar para a humanidade. Então, eu acho que se alguém se doa tanto assim, que acaba desencarnando por isso, é totalmente diferente de um suicídio, né? A pessoa ela não tem intenção de morrer, ela não tem a intenção de morrer, ela tem a intenção de salvar uma outra pessoa. Oi, José. Eu acho que a gente deve considerar também que isso pode estar dentro da programação espiritual que a gente escolheu, né? Também. Se a gente ouvir, por exemplo, você deu o exemplo de Jesus, tem o exemplo também de Maria Madalena, né? Uhum. Ela acabou não sendo aceita entre os apóstolos para pregar como ela queria, ela optou por cuidar dos leprosos. E ela terminou como uma leprosa, quer dizer, a vida dela foi diminuído, o tempo de vida, mas por uma causa louvável. Muito justa, né? É isso. Oi, pai, pode falar. Obrigada, José. Você quer falar, pai? Pode abrir seu microfone e falar para a gente. Opa, tinha esquecido de abrir. Não. Eu entendo que cada caso é um caso. Sim. O que prevalece, no meu entender, é a intenção. Sim. Porque a pessoa pode fazer alguma coisa pelos outros com todo amor e dedicação, e isso levar em prejuízo da sua própria saúde, sem imaginar que aquilo está se prejudicando. Faz por amor. Agora, a gente não conhece o íntimo de cada um. A pessoa sabe por que está fazendo. Eu me lembrei de uma figura que a gente pode exemplificar isso, que é o seguinte: se eu não sei nadar, não tenho nenhuma condição de nadar, se eu entrar num lugar e afundar que nem um prego, o que vai acontecer? Se eu estou na beira de um rio e vejo uma pessoa, por mais querida que seja, que cai no rio, eu sei que não sei nadar. Como é que eu vou pular no rio para querer salvar essa pessoa? É complicado. Eu posso até, no momento de desespero, achar que eu posso fazer alguma coisa, mas está na cara que vão morrer os dois, né? Então, eu acho que vale mais, prevalece mais o íntimo de cada um, o momento, por que a pessoa fez aquilo. Veja, Chico Xavier levou uma maior parte da vida dele dedicado às pessoas. E é de se imaginar que ele tenha, de alguma maneira, sofrido com esse comportamento dele dedicado às pessoas. E ele fez tudo isso vamos dizer, que se dane a minha saúde, eu vou cuidar. Não, ele fez por amor.
Agora, nós não podemos julgar esse tipo de coisa. Eu entendo dessa maneira. Tudo é intenção, né? Você quer acrescentar alguma coisa, mãe? Eu quero apenas lembrar o seguinte, que isso não seja motivo para a gente se acomodar e não ajudar ninguém. Até porque todas as vezes que a gente despende alguma energia para ajudar o nosso próximo, os mentores espirituais, o plano espiritual, repõem essas energias perdidas. A gente vê num trabalho também do centro, né? A gente faz aquele trabalho, ajuda uma porção de espíritos, esclarece, e a gente, de uma certa forma, acaba ficando assim, enfraquecida do fluido vital, da energia vital. E então, os mentores, antes da gente vir para casa, eles repõem para a gente essas energias. Então, eu acho que, e quanto mais bem a gente fizer, melhor ainda, porque mais energia o plano espiritual vai depositar em nós, né? Nós vamos recuperar aquilo que perdemos e ainda vamos acabar com um acréscimo, né? Sim. É isso que eu entendo também. Mas acho que ficou claro já, né? Que o dele não foi um suicídio inconsciente. E aí o guia fala assim, que a resistência orgânica terminou, né? E a moça, quando eles chegam lá, a moça pergunta para ele, o desligamento será hoje, né? E aí ele fala, sim, a resistência orgânica acabou. Então, assim, é interessante isso, né? Assim, porque parece que não tem um dia exato, uma hora exata, né? Claro que tudo é pela vontade de Deus, né? Tudo está dentro de um planejamento divino. Mas, assim, aquela coisa que fala, olha, cada um de nós vem com o dia exato, a hora exata da nossa desencarnação, não é bem assim que acontece, né? Então, ele estava doente, e aí estava sendo assistido, porque ele era uma pessoa muito boa, ele estava sendo assistido, e chegou um momento que a espiritualidade falou, olha, o corpo físico já não tem mais condições, né? Então, é interessante esse aspecto, né, da gente saber que não é uma coisa assim, que está lá no nosso planejamento, dia tal, hora tal, essa pessoa vai desencarnar, né? É algo que varia um pouco aí, né? E aí, tem uma outra coisa interessante, essas forças de retenção amorosas, como que funciona isso, assim? Será que alguém pode reter um outro que está desencarnando? Assim, é possível, assim, a gente prender a pessoa, né, e não deixar a pessoa desencarnar? Quem que gostaria de comentar isso? Eu achei interessante isso, essas forças de retenção, e eram amorosas, não era, né? Era por amor isso. Você quer... pode falar, pai. Você lembra da madrinha da tua mãe, que chamava Lourdes também? Lembro. O marido dela ficou doente e ele estava bem entregue mesmo, e uma hora ele olhou para ela e falou, você não me deixa morrer. Eu nunca esqueci disso aí. Porque ela queria tanto que ele ficasse, que ele viveu um bom tempo mais ainda depois. Eu lembrei dessa situação. No caso deles, foi uma coisa que até ele viveu mais tempo depois. Né? Mas, assim, na hora que o espírito está desencarnando, assim, é uma coisa interessante, né? Porque, às vezes, as pessoas, elas conseguem reter, né? Por alguns minutos, elas dificultam o trabalho da espiritualidade. A gente vê no vídeo isso, né? Que eles precisaram primeiro tirar essa rede de pensamento, mesmo sendo amorosa, né? Mesmo por amor, a gente atrapalha a desencarnação, né?
Vocês já ouviram falar? Você já ouviu falar, Zezé, de um negócio que assim, que a pessoa, quando vai desencarnar, ela primeiro melhora? Você já ouviu falar disso? Eu já ouvi, sim. Você conhece algum caso, assim, que a pessoa melhorou e depois, logo em seguida, desencarnou? Ah, eu tenho de um irmão meu. É. E criança também, já vi. É interessante isso, né? Porque, assim, Oi, mãe, pode falar. Não sei se eu entendi mal, mas no vídeo também eles mostram o ectoplasma saindo de vários lugares, e esse ectoplasma lutava, vamos assim dizer, contra a morte, né? Esse ectoplasma prendia o corpo físico, né, ao espírito. Eu entendi errado? Porque aí a gente percebeu no vídeo aquele monte de ectoplasma saindo e falou qualquer coisa de que aquilo era uma força de retenção. Era o corpo físico lutando para não morrer. Isso. Eu entendi direito? Não, você entendeu. Nós estamos um pouquinho antes disso, quando a esposa, ela está assim, rogando, pedindo para ele não ir, né? Isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas sabe naquele momento que a esposa está assim, ai, não vai, meu Deus, me ajuda. E aí os espíritos, eles tiram essa teia que ela formou e geram e põem um campo assim para que ele não seja atingido. E aí, assim, ele dá uma ligeira melhorada, isso que a Zezé falou, que é muito comum, né? É muito comum a gente ver assim, que as pessoas elas dão uma melhorada, porque o que acontece? A família vai descansar, o médico lá no plantão vai descansar, o paciente melhorou, olha só, né? Melhorou, tal, podemos sair daqui de perto, né? Nesse momento, a espiritualidade consegue fazer o desligamento, porque a gente atrapalha, né? A gente atrapalha com essas vibrações que quer segurar a pessoa ali, né? E aí, assim, tem isso que você falou, quando ele começa a dar passes ali de desligamento, o próprio Dimas, né, a própria pessoa lá que está desencarnando, como ainda... isso é uma coisa muito humana, todos nós, eu acho que passamos por isso, né? Por mais evoluído, precisa ser muito evoluído para você colaborar com a sua desencarnação. Isso existe, existem pessoas que realmente colaboram com a desencarnação e conseguem elas próprias ajudar a fazer esse desligamento. Mas a grande maioria luta contra a desencarnação. Então, assim, o espírito que tá ajudando na desencarnação, né, que era aquele padre, ele era um técnico em desencarnação. Ele estava ali para ajudar, porque não existe nenhuma coisa improvisada no mundo espiritual, né? As pessoas que são técnicas da desencarnação, elas conseguem, elas sabem como faz essa desencarnação, e é o que ele falou ali, começa pelas vísceras, né? Ele vai tirando, assim, molécula a molécula, sistema a sistema, ele vai desligando. Então, ele desliga os nervos perispirituais do estômago, do intestino, do baço, do fígado, aí ele vai desligando o sistema nervoso, só que assim, a mente da pessoa encarnada que está desencarnando, ela luta contra aquilo. Então, isso também é uma força de retenção. E isso é algo meio sofrido para o espírito que está desencarnando, porque você imagina, assim, alguém querendo te puxar e você querendo ficar ali, né? Então, não é uma coisa muito simples isso. Então, ele foi, e isso pode levar várias horas, né?
O vídeo é muito rápido ali, mas isso fica claro no livro que leva várias horas, ele tirando ali, né, toda a parte perispiritual, aquele ectoplasma, aquele fluido vital, ele foi meio que arrancando e aquilo foi saindo, né? Saía pelo nariz, saía pelo umbigo, saía e foi tirando aquele ectoplasma, aquele fluido vital, para justamente as moléculas orgânicas se desligarem das moléculas perispirituais. E a última coisa foi ali no sistema nervoso, né? Quando ele corta ali, sai como se fosse, né? Foi formando a cabeça dele ali no mundo espiritual, né? E depois puxou assim o corpo, né? Então ficou o corpo físico e o corpo espiritual, né? Todo mundo entendeu isso, assim? Você entendeu dessa forma, Benedito? Sim, é exatamente assim mesmo. O José Roberto e eu usamos esse vídeo há alguns meses na nossa reunião do sábado à tarde, e nós discutimos isso também, né? Nós entendemos dessa forma também. E aí, tá certo, então. E aí ele fala o seguinte, ó, que aos olhos da carne, o Dimas estava desencarnado. Então, nesse momento, veja que tinha ainda uma ligação, né? Uma ligação tênue. Vocês lembram lá que pela cabeça tinha um fiozinho ligado ao perispírito, né? Que já estava desencarnado nesse momento. Então, nesse momento, o corpo já estava morto, né? O corpo, assim, o coração já não estava batendo, já estava acontecendo o processo da morte física, né? Já parada cardíaca, né? Só que o elo ainda não tinha se desligado ainda, né? Será que é possível, nesse momento, ainda fazer alguma coisa? Vocês acham que... O que você acha, José? Será que nesse momento, quando esse último elo ainda está pendente ali, será que o espírito ainda pode voltar para o corpo? Olha, não saberia responder, mas eu vejo que não. Penso que já não tem mais condições de voltar. Eu acho que não também, eu concordo com você. Talvez em situações assim muito especiais, né? Porque assim, existem pessoas que quase morrem, né? Vocês já ouviram falar desse negócio de quase morte, né? Que a pessoa dá uma espiadinha lá no mundo espiritual e volta, né? A gente não sabe assim até que ponto que houve já esse desligamento e ela conseguiu retornar, né? Mas eu tenho a impressão que nesse caso do Dimas a coisa já estava muito adiantada, né? Eu acho que talvez assim em situações muito especiais possa acontecer, mas isso eu acho que não é uma coisa muito comum, né? Benedito e depois meu pai. Eu me lembro de um filme que nós vimos faz muitos anos, Elaine, e era a situação seguinte, era um homem jovem, 30, 40 anos, absolutamente saudável, sem problema algum, e ele sofre um acidente num barco, e ele se afoga, e vamos dizer assim, entre aspas, e ele morre. Então, o espírito sai do corpo dele, né? Mas daí ele vê o corpo lá no fundo da água, mas ele volta no corpo e consegue ressuscitar, vamos dizer assim, e saiu nadando e se salvou, né?
Então, eu acho que são situações diferentes. Acho que quando o corpo está saudável, né, como isso que eu estou falando, foi um acidente, a pessoa caiu, se afogou e tal, mas assim, todo o corpo dele está em condições de ter mais vida, eu acho que é possível ele voltar, engatar e começar de novo e vai em frente. Agora, numa situação de uma pessoa dessas, né, como o Dimas, já com uma certa idade, doente, né, não tem como reengatar o corpo no espírito, eu acho que não tem jeito. Mas eu acho que quando a pessoa tem, né, tem reserva de vida orgânica, eu acho que é possível, sim. Porque ainda não saiu tudo aquilo, né, que a gente viu no vídeo, assim, que já estava praticamente totalmente desencarnado, né? Oi, pai. É exatamente isso que o Benedito falou. Eu, dentro dessa mesma linha, ia falar o seguinte: conforme você tinha descrito, tinha desligado já o fígado, o estômago, tinha desligado todos os órgãos, ele estava só ligado pelo fio de prata. O corpo já estava morto, isto é, já o coração não batia, não tinha mais circulação sanguínea, né? Ele já estava totalmente prejudicado. Como é que poderia voltar a uma vida normal? Porque o cérebro, quando para a circulação sanguínea, o cérebro também sofre consequência imediata. Sim. Então, eu acho que também, em casos assim, não há como retornar, a não ser nos casos do tal de EQM, né, em que a pessoa não está desligada, o espírito ainda está ali, tendo uma visão do outro plano de vida, mas ele ainda está ligado ao corpo, né? Sim. Por isso que eu penso da mesma forma. Eu acho que é isso mesmo, né? Acho que são essas coisas que vocês falaram aí, assim, eu acho que depende do grau do desligamento, depende de como o corpo físico está, depende daquilo que está planejado para aquela pessoa, né? Eu também concordo com isso. E aí, assim, ele corta os fios derradeiros, mas antes, entre ele estar morto no corpo, mas ligado ainda com esse fiozinho aí, até ele cortar definitivamente esses fios, né? Vocês perceberam que levou, assim, praticamente, assim, muitas horas, né? Foram quase que, sei lá, foram mais de 12, 15 horas aí, porque isso aconteceu de madrugada, e ele corta o fio só 2 horas antes do enterro, né? Qual que é a finalidade, assim, dele manter esse fiozinho ligado no... Né? Por que ele já não cortou, assim, de uma vez isso daí? Vocês têm ideia? Quem que gostaria de responder isso aí? Você lembra, Benedito, de quando vocês estudaram isso aí? O que vocês chegaram à conclusão? Assim, por que ele fica ainda ligado? Não me lembro, Laila. Você lembra, José? Também não. Também não. O José está aqui comigo, mas nós não lembramos disso. Eu não saberia responder essa sua pergunta agora. Alguém saberia responder isso? Eu acho que eu li já sobre isso também. Eu não saberia dizer também, Fidel. Então, isso daí acontece para que as derradeiras energias, né, o fluido vital, seja absorvido, né? Isso faz com que o espírito ele fique, né? Porque quando ele desencarna, ele ainda tem alguma coisa do duplo etérico, que é essa reserva de energia, né? Que depois, durante o velório, inclusive,
o próprio espírito protetor, ele terminou de tirar aquilo, né? Mas o espírito, ele consegue absorver esse tanto de energia que fica no corpo, e isso é uma coisa que o ajuda depois para ele conseguir ficar melhor, né? Para ele próprio, na espiritualidade, nos momentos iniciais ali da vida, ele conseguir ficar melhor, né? É como se ele estivesse absorvendo alguma coisa ainda do corpo físico, né? Então, essa é a finalidade, assim, dele não cortar. Porque nós todos, né? Veja que o Dimas, ele era um espírito, ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa que tinha conhecimentos espirituais, mas ninguém de nós é perfeito, né? Nós todos que estamos aqui, por mais conhecimento que a gente tenha e por melhor que a gente queira fazer, nós somos muito limitados, nós somos ainda muito apegados à matéria, nós temos ainda muito o que caminhar, né? Para sermos espíritos desprendidos, para sermos pessoas espiritualizadas, né? Então, a grande classe média, assim, dos espíritos, né, dos seres humanos, né, quando a gente desencarna, nós ainda temos muita materialidade, e por isso a gente não consegue se desvincular do corpo de uma forma imediata. E aí, para absorver essa materialidade e para que a gente consiga desencarnar de uma forma mais tranquila, eles não cortam de imediato esse fio, esse cordão de prata. Oi, José. Eu acho que cortar o cordão de prata assim de imediato seria até meio traumático para o espírito. Temos exemplos na natureza de nada é de uma hora para outra. Se a gente observar o amanhecer, ele vem aos poucos. Se a gente ver o escurecer, ele vem aos poucos. E tem vários exemplos que Deus mostra para a gente na natureza. Assim também eu acho que é o desencarne, ele vai acontecendo aos poucos. Por isso a necessidade do velório, né? Dos dias que espera quando vai cremar, tudo isso está dentro não é por acaso, está dentro da divina, né? Tá dentro dessa bondade de Deus que dá um tempo, né? Para que a pessoa se habitue, para que o espírito se habitue e vá assim, dispersando essas energias do corpo de uma forma gradual, né? E aí ele fala ali que como o Dimas era uma pessoa boa, ele tinha uma certa proteção espiritual, e essa proteção impedia que espíritos bagunceiros, que espíritos vampirizadores, inclusive, né, que vêm atrás dessas últimas energias do corpo, chegassem lá onde ele estava, né? Que ele estava lá sendo velado na própria casa. Antigamente era comum isso, né? Hoje em dia, raramente as pessoas são veladas nas suas casas, mas naquela época acontecia isso. Porém, eles não podiam impedir que os encarnados entrassem, né? E aí, muitos encarnados, eles atrapalham muito o velório, né? Como que a gente pode colaborar com isso, né? Ou como que um encarnado pode atrapalhar muito um velório, né? Como que é, Lulu, assim, você... Quando, né, infelizmente, a gente já foi a vários velórios, né? Como que como que deveria ser o comportamento de uma pessoa no velório? O que a gente vê na prática? Infelizmente, a maioria das pessoas não sabe se comportar num velório, né? E o espírito está ali naquela situação de desencarne, vulnerável, e ele então capta todos os pensamentos, todas as conversas, né? E tem pessoas até que começam a relembrar
fatos do espírito, ou negativo, ou positivo. Então, isso atrapalha muito no desencarne. E as pessoas realmente, durante o velório, deveriam, assim, ter mais consciência e ficar em preces, porque a prece vai ajudar no desligamento do espírito, né? Vai favorecer um campo, assim, de mais paz para esse espírito poder se desligar. Mas, infelizmente, nós percebemos que não é isso que acontece. Às vezes, a pessoa aproveita um velório para botar em dia as fofocas, né? Fazer Então, piada. fica aquele diz que lá, e não estão nem aí para fazer uma prece e levar o pensamento a Deus e pedir por aquele espírito. Certo? É isso mesmo. Oi, José. Isso que a dona Lourdes falou acontece porque a maioria de nós não temos o conhecimento de que a vida não termina com a morte. Se nós tivéssemos essa ideia, seria diferente. Eu comparo a despedida como se estivéssemos no saguão de um aeroporto, despedindo de um filho, de um amigo, de um parente, que fosse por uma viagem ficar muito tempo fora. Então, ali seria 1 hora, 40 minutos de recomendações, de abraços, de carinho, de sabendo que são momentos preciosos, né? Então, acho que deveríamos agir da mesma forma quando estivéssemos no velório. Exatamente, né? A gente deveria ter uma consideração muito maior por aquele que está ali, né, Zezé? Não ficar, como a gente vê, ou assim, excesso de sentimentalismo, gente se jogando em cima do caixão, pedindo para a pessoa voltar. Vocês já imaginaram, assim, como deve ser duro isso, não, Zezé, para uma pessoa que tá indo embora, ver o outro ali desesperado, né? Ou ao contrário, né? Fazendo piada, dando risada. A gente vê isso em velório, infelizmente, né? Você gostaria de comentar mais alguma coisa sobre isso, Zezé? Acho que ela saiu da reunião, ela está com problema de comunicação aqui. Ela está num sítio e a internet fica caindo. Oi, mãe, pode falar. Eu me lembro perfeitamente do velório do seu avô, né? Do seu André, o meu sogro, o pai do teu pai. Eu me lembro que a gente estava lá, a gente já tinha muita noção, né? Já éramos espíritas, a gente já tinha muita noção de como a gente deveria se comportar num velório. E nós estávamos lá em prece, ajudando eu, a tua avó, os mais chegados, né? De repente chega a Zinha, que é uma sobrinha dele, né? Chega assim, gritando, se joga em cima dele. Aí eu intervi depois, né? Eu falei, olha, por favor, pare de chorar, pare de chamar pelo nome dele, porque você não está ajudando em nada, você está só atrapalhando. Ela ficou meio brava comigo uns tempos, ficou de cara amarrada, mas parou com a choradeira e com a gritaria. É isso que eu queria contar. Mas eu não admiti que ela atrapalhasse o desencarne do meu sogro, que é uma pessoa que a gente fala gostava, ainda gosto muito dele. Né? É um espírito muito, muito evoluído e deixou muitas saudades para a gente. Isso aí. Bom, eu acho que eram esses as coisas que eu tinha para falar com vocês. Eu queria só mostrar, mas antes de terminar aqui, deixa eu pôr aqui, uma coisa que eu queria ler aqui para vocês, retirada da Gênese. Olha que interessante aqui, né? Quando o espírito deve se encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico que mais não é do que uma expansão do seu perispírito. Então, aquele laço que une, né, o cordão de prata, é uma expansão do perispírito.
Esse laço o liga ao germe para o qual se sente atraído por uma força irresistível, isso no caso da encarnação, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se estreita, sob a influência do princípio vital material do germe, o princípio material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula com o corpo em formação, de onde se pode dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa, então ele nasce para a vida exterior. Por um efeito contrário, essa união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do germe, quando esse princípio deixa de agir em consequência da desorganização do corpo, a união, que era mantida por uma força atuante, cessa quando essa força cessa de agir. Então, o perispírito se desprende molécula a molécula, como se havia unido, e o espírito é restituído à liberdade. Olha que coisa engraçada isso, né? Então, esses técnicos, eles sabem desprender molécula a molécula. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas é a morte do corpo que causa a partida do espírito, porque é como a gente viu no Dimas lá, ele estava brigando para ficar lá, né? Só que aí o técnico de desencarnação, o padre, ele fez, né? Ele fez esse desligamento, foi fazendo, e o espírito é obrigado a sair, porque ele perde o contato com o corpo físico. Desde que, um instante após a morte, a integridade do espírito é inteira, que suas faculdades adquirem mesmo uma maior penetração, ao passo que o princípio de vida está extinto no corpo, isso constitui prova evidente que o princípio vital e o princípio espiritual são duas coisas distintas. Então, esse princípio vital, ele vai sendo absorvido pela natureza, né? Como diz até a própria Bíblia, né? Assim, da terra eu vim, né? Do pó eu vim, ao pó eu retornarei, né? Isso serve para o corpo, na verdade, né? Então, esse princípio vital, ele volta, entre aspas, aí para o pó, né? Ele é absorvido e se incorpora nas forças da natureza, ao passo que o espírito, ele vai continuar tendo sua vida no mundo espiritual, tá bom? Então, nós já estamos aqui encerrando, eu queria saber se tem mais alguém que quer falar ainda mais alguma coisa sobre isso, se está tudo muito claro, tudo certinho. É bem ilustrativo esse vídeo, né? De como acontece a desencarnação, como a gente tem que se portar diante da desencarnação. Oi, José, pode falar. Acho que o Benedito está aí perto, ó, caiu a internet dele. Pode falar, José. Isso. Sou eu que vou falar, Helene. Acabou a bateria do meu celular, então tá. eu vou pegar emprestado aqui o computador do José. Né? Eu tenho só uma questão bastante simples e de pouca importância, mas é uma curiosidade que eu tenho. Qual é o termo mais correto que a gente deve usar? Desencarne ou desencarnação? Né? Por que a gente fala encarnação, reencarnação? Né? A gente podia falar, então, o encarne, o reencarne. A gente prefere o termo encarnação e reencarnação. E por que, no caso da desencarnação, às vezes a gente usa o termo desencarne? E me parece impróprio, né? Acho que o termo próprio seria desencarnação, né?
Mas eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Bom, a professora de português aqui é minha mãe. Eu acho que as duas coisas estão certas, mas que você acha, mãe? Você sabe se tem alguma regra, né? Eu acho que é a mesma coisa. Desencarne e desencarnação são sinônimos, propriamente dito, né? Para mim é a mesma coisa. Eu não encontro nenhuma diferença nisso. Mas a gente pode ver melhor isso. Eu acho que é uma forma mais curta de falar, né? Eu acho que tem outras palavras, assim, eu estava tentando me lembrar enquanto você falava, não me ocorre nenhuma agora, mas eu acho que as duas coisas são a mesma coisa, as duas palavras. Mas a gente pode perguntar para mais alguém que entenda melhor de português do que nós aqui, né? Mas tá bom. Então, tem alguma outra coisa? Eu vou pedir, então... Ô, Lulu, você aproveita e faz uma prece para a gente aí. Faz favor, querida. Vamos nos recolhendo novamente, com os nossos corações cheios de gratidão por mais esta oportunidade de estudo. Permita, Senhor Jesus, permita, querido Deus, que nós possamos interiorizar todos esses ensinamentos e colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Que nós possamos continuar unidos, estudando esse livro tão interessante para a nossa evolução espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Então, uma boa semana a todos. Obrigada pela presença de vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Uma boa noite a todos. Bom final de semana para todos. Nada, igualmente. Até mais. Bom descanso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E a Florinda não entrou, né? Acho que ela não conseguiu. Não sei, Lulu. Eu vou ligar para ela. Eu vou ligar para ela agora.